Taurus Armas, a Tasa 4. Só de falar esse nome o debate já começa, né? Mas olha, nessa análise a gente vai fazer diferente. Vamos deixar o barulho de lado e mergulhar direto nos números, para entender uma tese de valor que, sinceramente, parece que o mercado está ignorando por completo. E a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa aqui. Será que dá para encontrar uma daquelas oportunidades de valor profundo de verdade, justamente em um dos setores mais polêmicos e, vamos combinar, voláteis da nossa bolsa? Ok, vamos lá. É aqui que a gente encontra o paradoxo da Taurus. De um lado tem a percepção geral. É uma empresa de um setor complicado que depende demais da política, aquele papo de sempre. Mas aí a gente olha para os dados, para os números frios, e a história é bem diferente. O que eles mostram? Liderança global, uma rentabilidade maior que a dos concorrentes e um valuation, um preço que está muito descontado. A verdade, como quase sempre, está bem aí, nos detalhes. Então, por que raios a gente está falando da Taurus justamente agora? O que está acontecendo que colocou a empresa nesse foco? E o mais importante, o que será que a maioria dos investidores está deixando passar batido? Bom, o cenário é o seguinte. O mercado americano, que é o grande motor da Taurus, está num ciclo de baixa. E por aqui, no Brasil, o mercado doméstico deu uma travada desde as mudanças nas regras lá em 2023. Todo esse pessimismo acaba jogando o preço da ação para baixo. E é exatamente aí, nesse ponto de estresse máximo, que pode morar uma bela oportunidade para quem consegue olhar um pouco mais longe, além do ruído do momento. Para a gente decifrar essa tese de uma vez por todas, vamos fazer um verdadeiro raio-x focado em 3 pontos que são cruciais. A gente vai ver a vantagem competitiva que poucos enxergam, a oportunidade que os números gritam para a gente e o risco que, no fim das contas, justifica tudo isso. Vamos começar então com o nosso primeiro ponto. Uma vantagem competitiva que é muito poderosa, mas que, olha, muitas vezes passa totalmente despercebida naquelas análises mais superficiais. Dá uma olhada nisso aqui. A margem bruta da Taurus bateu 36,2%. Agora, compara com as gigantes americanas. Ruger ficou com 22,8% e a Smith Wesson com 24,1%. Isso aqui não é só um detalhe, gente. Isso mostra uma eficiência operacional, uma vantagem de custo brutal. E é isso que sustenta a rentabilidade da empresa, principalmente em tempos mais difíceis como agora. Agora, vamos para o nosso segundo ponto crucial. E esse é um dado financeiro que, sozinho, já desafia a lógica do mercado e faz a gente pensar, opa, preciso olhar isso com mais calma. E o número é esse, 0,56. Esse é o múltiplo preço sobre valor patrimonial da Taurus. Para quem investe com foco em valor, um P sobre VP abaixo de 1 já faz a gente parar para olhar. Agora, abaixo de 0,6, isso aí não só chama a atenção, isso praticamente grita que tem alguma coisa ali para investigar. E o que isso quer dizer em bom português? Significa que hoje o mercado está avaliando a Taurus por quase metade do que ela de fato vale em patrimônio, em ativos. É como se fosse possível comprar a empresa inteira, fábricas, estoques, patentes, tudo, com um desconto de quase 50%. Essa é a definição clássica de uma tese de deep value, de valor profundo. Mas a gente sabe, né? Não existe almoço grátis na bolsa. E é por isso que o nosso terceiro ponto é sobre o risco. É o fator que, no meio de tanto otimismo com preço baixo, explica por que essa oportunidade sequer existe. E ponto de atenção mora aqui, uma alavancagem de quase 3 vezes a geração de caixa da empresa, medida pelo indicador dívida líquida sobre EBITDA. Não chega a ser um nível que acende aquele alerta vermelho de perigo imediato, sabe? Mas com os juros mais altos, vira um fator de risco sim, adiciona volatilidade na história e exige que o investidor fique de olho. Certo, já vimos a vantagem, a oportunidade e o risco. Mas como é que a gente conecta tudo isso numa estratégia de longo prazo, pensando lá na frente, na acumulação de patrimônio para a aposentadoria? Olha, para quem pensa no buy and hold, a conexão é bem direta. A vantagem das margens altas garante que a empresa seja resiliente, que ela aguente firme os ciclos de baixa. A oportunidade do P sobre VP baixo cria uma margem de segurança gigantesca contra qualquer imprevisto. E o risco da dívida? Bom, esse é o preço que se paga pela volatilidade que abre essa janela de compra a preços tão atrativos. E a tese de longo prazo não se apoia só no preço de hoje, não. A empresa é simplesmente a maior vendedora de armas leves do mundo e não para de se expandir. Essa joint venture na Índia, por exemplo, abre as portas para um mercado com um potencial absurdo, tanto na parte civil quanto na de segurança. E tem mais uma coisinha para o investidor de longo prazo, aquele que foca em renda passiva.
A empresa entregou um dividend yield de quase 4% nos últimos 12 meses. É mais uma peça interessante que se encaixa nesse quebra-cabeça de valor. Então, chegamos à hora do veredito. Com base nisso tudo que a gente viu, qual é a conclusão para quem está montando uma carteira pensando lá na aposentadoria? O ponto final é o seguinte: TASA 4 hoje se apresenta como um ativo de valor profundo. É uma tese para aquele tipo de investidor que entende e, mais importante, tolera a volatilidade do curto prazo, porque está de olho num potencial de valorização bem expressivo lá na frente, quando o mercado finalmente voltar a enxergar os fundamentos da empresa. E para a gente fechar, fica uma pergunta-chave para pensar. Essa dependência enorme de 80% da receita do mercado americano, isso é a maior fortaleza da Taurus porque garante escala e receita em dólar ou é o seu principal calcanhar de Aquiles? A resposta para essa pergunta pode definir o futuro da TASA 4. Quero muito saber o que vocês pensam sobre isso aí nos comentários.